Este é mais um de nossos vídeos diários sobre JavaScript e lógica de programação. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre a declaração de variáveis. Neste vídeo, eu vou falar sobre um assunto relacionado a esse, que é o escopo de uma variável. Nós vamos mostrar aqui diretamente no navegador. Eu venho aqui, digito about blank. Com o botão direito, eu clico aqui, inspecionar, console. E aqui eu posso criar variáveis, como vimos no vídeo anterior, let x igual a 10. Com o comando let, eu criei a variável x e com o igual eu atribuí um valor e esse valor é o number 10. Então, a partir disso, nós temos esta variável que vale 10. O que nós vamos falar aqui é sobre escopo de variáveis e como isso é importante em termos de momento que nós devemos criar uma variável. Então, nós vamos entrar nesse assunto. Antes, porém, não se esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho, porque todos os dias eu publico um novo vídeo de programação. Além disso, também, uma pausa para nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Nós, do Eu Curso, temos diversos cursos de programação. JavaScript, Java, PHP, Python, SQL, HTML, etc. Desde cursos introdutórios até formações que chegam a durar um ano, voltados para preparar você do zero até o ponto de dar o seu primeiro passo no mercado profissional, seguindo um estágio, um cargo júnior ou mesmo começando a trabalhar como autônomo na área, etc. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre programação e eventualmente entrar na área de programação, consulte na descrição desse vídeo, você vai encontrar nossos conteúdos gratuitos, nossas redes sociais e algumas informações sobre os cursos que oferecemos. Mas isso é só uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Então, vamos voltar aqui. Eu vim aqui e criei a variável x, que vale 10. Então, o x agora vale 10. Observa o que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma função. Venho aqui. O que é uma função? Ela basicamente, quando você chamá-la, ela vai fazer alguma coisa, aquilo que você especificar. Por exemplo, eu vou fazer uma função que exibe duas vezes o valor de x. F, e ele vem aqui, eu uso um alerta, isso vai exibir na tela, vai abrir uma janela, e aqui eu coloco x vezes 2, certo? Então aqui eu tenho a função f, que faz um alerta do valor de x vezes 2. Então, se eu faço f, por exemplo, ele vai exibir 20. Não só isso, se eu fizer o x valer 5, quando eu faço o f, ele exibe 10. Pois bem, nós temos uma série de questões aqui que são importantes em relação a isso. A primeira delas é o seguinte: eu criei uma função que mexe no que nós chamamos, por exemplo, de uma variável global. Então, eu tenho a variável x e eu tenho uma função que vai alterar esta variável x. Na medida do possível, nós devemos evitar esta abordagem. Eu vou mostrar uma forma diferente, mais típica de encontrarmos isso, de ter uma função que exibe o dobro de um número. Por exemplo, vamos criar a função f2. E, obviamente, nós poderíamos que essa exibição fosse muito mais complexa. Poderia ser um cálculo da média populacional, da taxa de crescimento, pode ser qualquer coisa. Mas, em vez de simplesmente esta coisa ser você criar uma função que altera a variável x, ou a variável população, ou qualquer outra, nós criamos uma função que recebe um parâmetro. Então, f2, eu vou colocar primeiro como parâmetro, depois vou colocar como x, para entendermos melhor. f2 de parâmetro, alerte, duas vezes parâmetro. Pois bem, e agora eu posso fazer f2 de x, e ele exibe os mesmos 10 que o f. Se eu digitar f, ele vai exibir 10, porque ele faz duas vezes x. E se eu exibir f2 de x, ele também exibe 10, porque ele também vai fazer duas vezes x. Mas o f2 me permite, por exemplo, colocar 10 aqui, e ele vai exibir 20. Eu posso fazer um let y igual a 100 e fazer f2 de y. E ele exibe 200. Dá para perceber que essa segunda alternativa é muito mais
flexível que a primeira. Na primeira, que eu criei essa função, eu estou preso a usar a variável x para exibir um alerta desse x. Se eu quisesse ter, por exemplo, o f2 desse, usando o f, fazer a exibição de 100 vezes 2, de exibir 200, usando f eu teria que fazer alguma coisa do tipo x é igual a y e f. Aí ele exibe os 200. Só que eu alterei aquele valor de x. E eu tenho que saber que eu tenho que alterar o valor de x. Eu preciso saber o que acontece dentro da função. Eu preciso saber que dentro do corpo da função eu uso essa variável x. À medida que um programa vai crescendo, fica muito difícil de gerenciar se você adota esse tipo de abordagem, porque você precisa saber que variáveis são usadas dentro de que funções. Então, na verdade, nós não fazemos isso. Nós tentamos, essa é uma das boas práticas de programação, restringir ao máximo. Então, eu vou criar uma função f2 que recebe um parâmetro e eu exibo 2 vezes ele. Aqui eu criei um function f2 parâmetro. O que eu fiz aqui quando eu criei esse parâmetro? Eu criei uma nova, como se eu tivesse criado uma nova variável, a variável parâmetro. E esta variável parâmetro só existe aqui dentro e ela recebe o valor que eu passei na chamada. Então, se eu for, por exemplo, tentar aqui colocar parâmetro, ele vai dizer que não existe. Por quê? Porque parâmetro só existe dentro da função. Este é o escopo. O escopo desse parâmetro é esta função. Tanto é que eu poderia ter um public function f2 de x e alerte 2 vezes x. Esse f2, então, tem isso. Esse f tem isso. Elas são completamente diferentes. Embora pareçam muito semelhantes, fs2 de x alerte 2 vezes x não usa a minha variável x. Ele cria uma nova variável que só existe. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar. Que só existe lá dentro. O f2 só existe esse x dentro desse corpo. Esse f usa um x que existe lá fora. Tanto que eu não tenho como fazer f de 10. Não importa, ele vai sempre exibir o valor do x de fora 100 vezes 2. Agora, se eu fizer f2 de 10, não só ele exibe 20, mas o valor de x não mudou. Por quê? Porque eu não estou alterando a minha variável global x que eu criei lá fora. Eu estou alterando uma variável que eu uso aqui. E eu fiz esta bobagem de novo. Aqui. No entanto, aqui, console. No entanto, eu também posso, além das variáveis que são criadas, porque eu estou passando elas como argumentos, como parâmetros na chamada de funções, eu também posso criar variáveis dentro da função. Vamos criar agora um function f3 que recebe um x. E esse f3 vai criar aqui dentro um y que vai ser igual a x vezes 3, por exemplo. E eu vou dar um alert de y. Eu posso, inclusive, retornar o valor desse y. Então, o que eu fiz aqui? Agora, se eu fizer f3 de 30, ele exibe 90 e, inclusive, ele retorna 90. Eu posso criar por let retorno igual a f3 de 30, ele exibe 90 e retorno recebeu esse retorno, recebeu esse 90. Por quê? Porque eu criei aqui dentro uma variável y. Mas não falou que ela existe só dentro? Sim, esta variável y existe só aqui dentro. O que eu fiz foi retornar o valor dele, mas o escopo dela é apenas aqui. Escopo se refere a onde aquela variável existe. Vamos ver, por exemplo, eu vou vir agora e criar um y, let y igual a 500. E eu vou fazer f3 de 30. Ele exibe 90. O meu y vale 500.
Porque eu criei um outro y nesse escopo. Eu criei um y aqui dentro, atribuí a ele 3 vezes 30, virou 90, deu a let 90, retornei aquele valor 90. E quando sair da função, embora eu tenha retornado o valor 90, a variável y daqui de dentro deixou de existir. E quando eu vou olhar, o y permanece com o valor que tinha antes. E aqui nós viemos em por que é tão importante a declaração de variáveis. Porque agora eu vou fazer uma função f4, muito semelhante a f3. O f4 de x, eu faço y igual a x vezes 3, alert y, return y. E agora eu vou fazer f4 de 30. Funcionou tudo igual. Funcionou tudo igual. Só que y agora vale 90. O que ele fez? Ele fez aqui o y, que é a minha variável global, que vale 500, receber x vezes 3. Imagina o caos que você consegue gerar com isso. Você cria uma função que faz qualquer coisa. O seu sistema tem variáveis que foram criadas em algum outro momento, talvez até por um outro programador, num outro arquivo do seu sistema, e aí em algum momento chamam a sua função, e a sua função, para fazer um alerta, para retornar um valor, alterou o valor daquele ponto. Por exemplo, vamos ver, eu poderia ter for let i igual a 0, i menor que 5. Isso é um comando que faz um loop. E eu der um console.log de i. Ele vai exibir 0, 1, 2, 3 e 4. Imagine que aqui dentro eu chamasse uma função qualquer e essa função alterasse o valor de i. Podia estragar o meu programa, porque eu chamo uma função para, sei lá, alert. E aí nessa função eu coloco i igual ao parâmetro não sei o que, e eu estou, i ao parâmetro vezes 2, por exemplo, algo do tipo, e eu estou alterando este i aqui. Não, se eu chamar uma função e essa função for usar um i, ela tem que fazer um let y, como eu fiz um let y aqui. Se eu faço esse let y, eu não estou alterando nenhuma variável de fora. Então, por exemplo, essa construção que eu fiz aqui, que eu estou usando uma variável de fora, pior ainda se eu estou alterando o valor de uma variável de fora, é um código muito perigoso. Eu devo passar as variáveis que eu quero usar por parâmetro para dentro da função e de preferência, criar, se eu precisar de outras variáveis, criar elas dentro da função, por exemplo, com let, certo? Porque elas vão deixar de existir no final da função e não vão interferir em qualquer variável, mesmo que com o mesmo nome, que exista fora da função. Então, por exemplo, este código já é ruim, mas este código é ainda pior, porque este código altera, se eu chamar f4 de alguma coisa, se eu tiver uma variável y, ela vai perder seu valor. Então eu chamei f4 e de repente meu código que usava y parou de funcionar. Por quê? Porque quem implementou a função f4 alterou a minha variável y. Então, o correto, não. O mais adequado, as melhores práticas se você vai ter uma variável, você cria, dentro de uma função, você cria ela com let. E o porquê? Porque ela tem um escopo, que é um espaço onde ela existe, que é apenas dentro da função. Saiu da função, ela deixou de existir. Havia uma variável com aquele nome fora da função, no final da função, aquela variável não foi alterada. Eu criei uma outra variável com o mesmo nome, que só existiu dentro da função, e quando eu saio da função, aquela variável anterior continuava existindo. O que eu recomendo? Que você agora pegue, repetindo isso aqui, crie uma variável x, y, i, a, o que for, faça alterações com ela, crie uma função, coloque nessa função usando let com a variável, não usando let com a variável, vá testando e veja a diferença, até ficar bem claro para você qual é a diferença entre você usar uma variável que já existe e você usar o comando let, que força que uma nova variável, mesmo que com o mesmo nome, seja criada e só exista dentro daquela função. De forma que este código
atrapalha menos o resto. Esse código não afeta as variáveis de fora. Você pode chamar ele com segurança. Eu chamo F3 e eu sei que nada no meu sistema vai ser afetado. Eu chamo F4 e caso eu tenha uma variável Y, ela vai ser afetada. Eu chamo F e eu tenho que primeiro alterar uma variável X porque o F usa lá dentro. Então, este é um bom exemplo de uma função que está melhor criada. Ela não usa informações globais, as informações que ela vai usar do sistema são passadas aqui como parâmetro, e as variáveis que ela usa, ela cria aqui dentro e logo vão deixar de existir aqui dentro. Então, mais um exemplinho, nós vamos criar mais alguns vídeos só sobre declarações de variáveis, mas, de todo modo, todos os dias nós criamos um novo vídeo de programação, e se você gastar alguns minutos todos os dias assistindo nossos vídeos, repetindo o que nós fazemos, você vai estar melhorando sua capacidade de criar programas. Você vai estar melhorando sua lógica de programação. Muito obrigado. Aqui ao final nós temos a nossa playlist com todos os nossos vídeos diários de programação e até a próxima.